Fala pessoal, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sejam bem-vindos à nossa live número 133, onde a gente vai falar sobre um dos temas mais pedidos por vocês, marketing para dentista. Vamos aguardar a galera entrar aí, né? Para a gente começar a nossa live. Enquanto isso, já vai compartilhando o link dessa live no grupo da tua turma. Já compartilha aí com aquele seu amigo que está frustrado na odontologia ou que está com medo de se frustrar na odontologia, tá? Hoje a gente vai aprender como atrair e fidelizar a paciente utilizando a internet, tá? Utilizando o marketing digital. Embora o marketing digital não seja o único marketing que existe, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai ver como a gente aplica o marketing digital para a gente ganhar dinheiro hoje na odontologia. Como que ele pode ser um aliado para a gente, tá bom? Beleza? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Emerson, Bárbara, Diego, Suzy. Agora, nesse exato momento, acho que a mensagem está sendo enviada lá no grupo do WhatsApp. Galera, para quem ficar até o final da live aí, vai ter um presentão aí, hein? Só digo isso por enquanto. Pessoal, vamos lá então. Sejam bem-vindos à live número 133. O objetivo de hoje é a gente conversar sobre marketing para dentista. Meu nome é Bruno de Castro, eu sou cirurgião dentista, especialista em endodontia. Estou mestrando em DTM, dor orofacial e trabalho com marketing digital desde 2019. Então eu tenho aí uns 6 anos de experiência com isso daí, tá? De aplicação. E eu testo diariamente muitas coisas, tanto no dentista de sucesso quanto no consultório. E eu vejo que algumas coisas funcionam, outras não funcionam. E eu vou trazer aqui para vocês um passo a passo daquilo que funciona. Óbvio que o ideal é que vocês estudem o fundamento da coisa, estudem o fundamento de tudo, mas aqui com isso daqui, com a live de hoje, vocês já vão ter um norte excelente para iniciar aí, tá bom? Então, sem mais enrolação, uma coisa. Quem ficar até o final, quem ficar até o final da live, vai ganhar o resumo da live, 2, certificado com carga horária e 3, um presente. Beleza? Quem ficar até o final da live vai ganhar essas 3 coisas aqui. Show? Manda aí no chat aí, quem tá aqui que vai ficar até o final da live. Quero ver quem tá aqui para ficar até o final da live. Show? Vamos lá então, galera. O que eu separei para falar com vocês hoje aqui? Esses 7 tópicos do marketing, tá? Que são muito importantes. Você precisa entender esses 7 pontos aqui para você conseguir fazer alguma coisa de marketing na odontologia. Se você não entende, se falta um desses pontos para você entender, você não consegue ganhar dinheiro. A verdade é essa. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção na aula de hoje, porque se algum desses pontos ficar turvo, não ficar tão claro, pode ser preocupante, você não vai conseguir, às vezes, aplicar 100% disso daqui. Beleza? Podemos começar? Vocês me permitem? Você vê, né? Uma live dessa que faz as pessoas ganharem dinheiro, tem 50 pessoas. A gente faz uma live, às vezes, falando sobre, sei lá, sistema adesivo e tem 300 pessoas ao vivo. Que isso, Tela? Mas vamos lá, sortudos são vocês que estão aqui. Galera, é o seguinte, o que é o marketing, primeiramente? Né? Então, eu não vou falar aqui de marketing digital agora, eu vou falar de marketing, tá? Depois vocês vão entender a diferença. O marketing, se você for procurar vários conceitos na internet, na literatura, em livros e tudo mais, tem vários autores que definem com palavras um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. Então eu vou definir aqui o marketing com as minhas palavras, tá? O marketing nada mais é do que você criar estratégias para divulgar um produto ou serviço, no nosso caso da odontologia a gente divulga serviço, né? Para o público certo, melhor,
para a pessoa certa no momento certo. Beleza? Então, essa que é a ideia aqui. E aí, com essa divulgação e com isso, fazer essa pessoa se transformar em cliente. Tá? Então, o objetivo do marketing, a descrição toda do marketing é essa aqui, ó. Criar estratégias para divulgar um produto ou serviço para a pessoa certa, no momento certo, e com isso fazer com que essa pessoa se transforme em cliente para a gente. Então, a gente vai aprofundar depois aqui em nível de consciência alguns pontos muito importantes, mas eu vou puxar um pontinho aqui já. Vocês já devem ter escutado falar alguma vez na vida de vocês sobre o termo funil de vendas. Quem aqui já escutou falar sobre funil de vendas, fala, eu já escutei. Ou então, se você nunca ouviu falar sobre isso, manda assim no chat. Não, nunca ouvi falar sobre isso, Bruno. Manda aí no chat aí para mim. Tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Funil de vendas, galera, ele é uma ilustração que faz a gente entender o que é o marketing, tá? É uma ilustração, tá? Aonde ele separa ali essa ilustração em 3 partes. Você tem o topo do funil, você tem o meio do funil e você tem o fundo do funil. E aí eu vou pegar uma imagem aqui, funil de vendas, vou pesquisar uma imagem aqui na internet que eu vou usar para explicar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar uma imagem. Não, esse aqui tem muita coisa, tem que ser um funil mais simples. Eu acredito que esse funil aqui... Aqui, eu acho que esse aqui, ó. Isso, esse aqui é o perfeito, é o que eu queria. Olha só, galera, eu vou deixar essa imagem aqui que a gente, em cima dela, vai entender o que é o topo e o meio e o fundo de funil, tá? Então, o que acontece? Deixa eu abrir o Canva também, porque eu vou fazer uns desenhos, que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Que eu vou precisar fazer uns desenhinhos aqui. Cadê o quadro branco, Canva? Aqui. Deixa eu abrir aqui, quadro branco, beleza, já está no jeito aqui para a gente desenhar. Tá, mas por enquanto eu não vou usar isso. Vamos lá, voltando para o nosso funil. O que acontece, galera? O funil de vendas é essa ilustração aqui, aonde é dividido em 3 partes. Assim como um funil de café, que você vai coar o café, né, aquele funilzinho de café, a entrada dele, a parte de cima, é maior e a parte final é menor. O conceito do funil, então, é filtrar as pessoas que entram nesse funil e deixar que só chegue ao final dele aquelas pessoas que realmente têm potencial de se transformar em cliente, tá? Então, por exemplo, a gente tem o nosso público-alvo. O público-alvo, vamos dar o exemplo para odontologia, é a população da minha cidade. Vamos supor que a minha cidade tenha 500 mil habitantes, tá? E esses 500 mil habitantes, uma parte dele é o meu público-alvo, mas vamos considerar que a cidade toda seja o meu público-alvo, 500 mil pessoas. Eu vou começar a criar conteúdos na internet para que essas pessoas vejam o meu rosto. A princípio, esse conteúdo eu não vou chamar ela para agendar consulta, eu não vou chamar ela para marcar consulta, nada do tipo. É só para falar assim, oi, meu nome é Bruno de Castro, eu existo. Óbvio que você não vai fazer um vídeo assim, mas o intuito do vídeo é fazer com que a pessoa comece a olhar para você. E aí, o que acontece? Você tem 500 mil pessoas que estão aqui fora do teu funil, né? E aí, a partir do momento que você criou um conteúdo e rodou ali para a tua cidade, vamos supor que os seus vídeos naquele mês ali tiveram, por exemplo, 50 mil de alcance. Naquele mês todo, nas suas redes sociais, você teve 50 mil de alcance. Ou seja, você alcançou 50 mil pessoas que estão no topo do funil, ou seja, que já viram você alguma vez na vida e sabe que você é um dentista. Ponto. Esse é o objetivo do topo de funil. As pessoas verem você e saber que você é um dentista. Top! Vamos supor que uma porcentagem dessa começou a te seguir, começou a te acompanhar, e a partir disso você criou um outro tipo de conteúdo, né? Que a gente vai falar da linha editorial daqui a pouco. Você criou um outro formato de conteúdo, onde esse formato é ensinar alguma coisa para essa audiência. Ou seja, ensinar como escovar o dente, ensinar como fazer, qual enxaguante é melhor, ensinar como escolher pasta de dente, ensinar como cuidar do sorriso, ensinar a diferença dos clareamentos, ensinar quando
o dente está doendo assim, precisa procurar o dentista, mostrar que o sangramento XYZ não é normal. Então você vai ensinar, você vai educar. Então o meio de funil, o objetivo dele é educar a audiência, essa audiência que começou a te alcançar aqui. E aí, por exemplo, se tem 50 mil pessoas no topo de funil e o meio de funil ele é menor que o topo, a gente já consegue logicamente entender que vai ter menos pessoas aqui embaixo. Então, é comum dizer que esses conteúdos de meio de funil, eles tenham um alcance, um engajamento menor. Então, vamos supor aqui que você alcançou, com os conteúdos de meio de funil, 10 mil pessoas. Qual que é o intuito do meio de funil, esses conteúdos? É gerar valor, ou seja, você ensinar algo para a pessoa e, consequentemente, mostrar sua autoridade. Ou seja, mostrar que você sabe o que sabe, você sabe explicar, você sabe o que você faz. E com isso, quando a pessoa começar a pensar em dentista, ela vai lembrar de você, porque é aquela famosa frase: quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Tá bom? Já do topo de funil é as pessoas olharem para você. Só isso, olharem para você, tá? E aí o que acontece? O fundo de funil vão ser um conteúdo que eu vou conversar só com essas 10 mil pessoas aqui. Tá? Então, geralmente vai ser um conteúdo voltado para uma pessoa que já me considera um dentista com autoridade, já viu que eu tenho valor, já considera assim, cara, quando eu precisar de um dentista, eu vou no Bruno. E aí, o fundo de funil geralmente vai ser um conteúdo que ele vai ser ali o convite, né? Ou seja, esse sim é o conteúdo que vai falar assim para a pessoa: clica aqui e me chama no WhatsApp para ver como é que eu posso te ajudar, para a gente agendar uma consulta. Geralmente, esse conteúdo ele vai alcançar muito menos pessoas, tá? Eu me arrisco a dizer aqui que ele alcançaria até 500 pessoas, por exemplo, tá? Então, você percebe que quanto mais fundo está o funil, menos pessoa eu alcanço. Porém, quanto mais fundo do funil e menos pessoa eu alcanço, essas poucas pessoas que estão aqui, elas têm um maior potencial de conversão, um maior potencial de se transformar em paciente. Beleza? Então, entendido isso daqui? Essa primeira parte? Vocês entendendo isso aqui, a gente vai para a parte 2, que é o público-alvo. Beleza? Alguma dúvida? De boa? Vocês estão entendendo? Aí, 75 pessoas ao vivo. A Bárbara já entendeu. O Cássio também. Então, beleza. Vamos embora. Vamos seguir. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou fazer uma enquete. Eu quero saber se você ainda é estudante ou se você já é formado. Eu vou fazer essa enquete aqui, ó. Vota nessa enquete que eu acabei de criar aí para eu saber a proporção de pessoas que estão aqui, tá? Bom, vamos falar agora sobre público-alvo. A descrição do público-alvo é o seguinte: o público-alvo é um grupo de pessoas que o meu serviço consegue ajudar. Em resumo do resumo é isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu vendo furadeira. Eu trabalho no material de construção e eu vendo furadeira e parafusadeira. Adianta eu querer vender furadeira e parafusadeira para uma pessoa que tem interesse em maquiagem? Não adianta. Por quê? O grupo de pessoas que tem interesse em maquiagem não é um grupo de pessoas que o meu serviço pode ajudar. Então, a minha furadeira não vai ajudar essa pessoa. Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A gente não vai atacar todo mundo. A gente tem que entender com quem que a gente quer falar. Isso é muito importante. Isso faz a sua mensagem ser mais assertiva, você ter menos desgaste, menos trabalho e maior conversão, tá? E aí, para explicar um público-alvo, eu vou usar um desenho aqui no Canva, tá? Então, vamos imaginar que eu tô com um círculo aqui, bem redondinho, como vocês podem ver. E esse círculo, ele equivale à população da cidade de exemplo que a gente está dando aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui você tem 500 mil pessoas nessa cidade aqui. Beleza? Isso aqui representa 500 mil pessoas.
Só que, vamos supor que eu sou um dentista que eu trabalho com prótese, por exemplo. Eu sou protesista. Então, o meu público-alvo, ele já vai começar assim. Eu consigo vender prótese para um paciente de 18 anos, de 20 anos? Talvez sim, talvez não, né? Mas não é o público forte. Geralmente o público forte são aquelas pessoas com mais de 45 anos, tá? Geralmente do sexo masculino, mas nada que o feminino também não esteja envolvido nisso. Geralmente com poder aquisitivo mais baixo, geralmente que mora em zona rural. Então, esse é o público que eu vou conseguir atingir. Então, vamos supor que na minha população toda aqui da minha cidade, vamos supor que o meu público-alvo seja apenas, vamos supor, essa proporção de pessoas aqui, ó. E essa proporção de pessoas, vamos supor que ela representa 100 mil pessoas. Você entendeu? Então, assim, eu não preciso alcançar 500 mil pessoas na minha cidade. Óbvio que se eu alcançar, melhor. Mas as pessoas que eu preciso alcançar de fato são essas 100 mil pessoas que eu listei aqui. Esse é o público-alvo. É com eles que eu vou conversar. Então, em cima disso, eu vou entender também qual que é a minha comunicação. Então, por exemplo, se eu vou falar com um paciente mais velho, eu vou falar de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais formal, de uma forma que traz mais autoridade. Diferente se eu fosse, por exemplo, um ortodontista e o meu público-alvo muda. Vai ser um público mais jovem, às vezes até adolescente. Então, o meu público, por exemplo, de ortodontia, ele já vai ser um público totalmente diferente aqui da minha cidade. Vai ser um público aqui que talvez tenha um tamanho, sei lá, de 80 mil pessoas, entendeu? Vai ser um público um pouco diferente. Então, isso eu preciso entender. E, consequentemente, o meu linguajar com esse público vai ser diferente. Vai ser mais descontraído. Para falar com esse público, eu preciso estar mais por dentro das novidades, né? Das trends. Eu vou usar mais TikTok, por exemplo, diferente desse público mais velho, que eu vou utilizar mais Facebook. Então, assim, com isso eu já começo a entender alguns fundamentos que eu preciso entender para fazer o meu marketing. Até aqui tudo bem? Beleza? Só que o que acontece? Vamos voltar ao nosso exemplo aqui do público de prótese. Aqui é o topo de funil. Eu comecei a criar conteúdo e eu apareci para 100 mil pessoas nesse mês, por exemplo. Só que dessas 100 mil pessoas que eu apareci, somente uma porcentagem delas começou a me acompanhar de fato. Uma porcentagem ali em torno de 10 mil pessoas, como eu fiz o exemplo do funil de vendas. E dessas 10 mil pessoas, por exemplo, só 100 me mandaram mensagem, iniciaram uma conversa no meu WhatsApp da clínica. E tá tudo bem. É assim mesmo que funciona, tá? Essa é a ideia. Você tem que entender que você não vai receber 10 mil mensagens, 100 mil mensagens, e você nem precisa, e é até bom que você não receba, porque senão você não vai conseguir responder. Então você tem que começar aos poucos. Começa tentando receber 10 mensagens. Conseguiu dar conta? Tenta dobrar para 20 no mês que vem. Conseguiu dar conta? Dobra para 40. E assim você vai crescendo, tá? O teu negócio. Tá? Então você tem que entender que você não vai começar com um castelo montado. Você vai montar o castelo a partir de um barraquinho. Tá? Então é basicamente isso. Então, isso daqui é o que a gente tem que entender aqui do público-alvo. Em cima disso, como que eu defino meu público-alvo? Então vamos fazer essa pergunta aqui. Como definir o meu público-alvo? Primeira coisa, você tem que responder algumas perguntas que eu vou listar aqui para vocês. Primeira pergunta, e a mais importante de todas. Qual serviço eu quero prestar? Qual serviço que eu quero prestar? Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu, Bruno, eu presto endodontia, presto prótese fixa, embora eu faça as outras coisas também. E clínico geral. Ou seja, eu faço de tudo no consultório. Mas se eu quero abraçar todo mundo, eu não falo com ninguém. Então eu tenho que saber com quem que eu vou falar. Então, os meus conteúdos na internet, geralmente eles vão falar muito sobre endodontia, muito sobre prótese fixa. Eu vou falar sobre clareamento também, restauração, alguma coisa, eu vou. Mas o meu foco principal vai ser isso aqui. Porque é o meu carro-chefe, é o que eu quero ser lembrado, é o que eu quero ser conhecido.
beleza? Em cima disso, aí a segunda pergunta é: qual a idade média das pessoas que consumiriam meu serviço? Ou seja, endodontia e prótese fixa. Qual que é a idade média de pessoas que precisam desse tratamento? Tá? E aí eu fiz uma pesquisa aqui e eu percebi que as pessoas têm em torno de 30 a 50 anos. Tá? Óbvio que pode ter pessoas com uma idade maior, uma idade menor? Pode. Mas a média é essa. Tá. Além disso, qual... Melhor, deixa eu fazer uma pergunta só. Quais os dados demográficos dessa pessoa que vai consumir meu produto ou serviço? Tem de 30 a 50 anos, masculino e feminino, então assim, não tem uma prevalência muito grande de público masculino e feminino. Geralmente são pessoas que têm ali uma educação inferior, geralmente é uma pessoa que não terminou o ensino superior e tal, óbvio que pode ter também, né, mas não é tanta regra assim. Geralmente, você tem aqui também uma condição socioeconômica inferior. Não que sejam todos os pacientes, mas eu tenho que considerar isso, tá? Em alguns casos, você pode até pensar na religião, mas aqui no nosso caso, a religião não vai influenciar tanto. Mas tem estratégias de marketing que a religião influencia, que não é o nosso caso aqui, tá? Terceiro fator que você precisa entender. A partir disso daqui, você precisa definir como vai ser o meu posicionamento. Posicionamento para este público. Ou seja, eu vou ter que ser, no meu caso aqui, eu sou acolhedor, eu sou mais sério e sou mais... como é que eu posso dizer? Eu meio que revoluciono, vamos dizer assim. Por quê? Eu quebro muito mito nos meus conteúdos. Eu falo assim, o dentista já falou isso aqui pra você? Isso aí é mentira, isso não existe. Entendeu? Então eu quebro conteúdos, eu faço conteúdos que fazem essa quebra, tá? Para os meus pacientes. E quando eu falo de conteúdo, gente, eu não estou falando só de conteúdo na rede social, não. Na conversa com o paciente lá no consultório também. Isso entra aqui, tá? Beleza. Entendido isso, aí vem umas perguntas mais importantes. Quais são as maiores dificuldades ou dores desse público? E aí, ou seja, o que eu tenho que entender aqui? Quais são os momentos ruins, as dificuldades, os problemas que esse meu público enfrenta? E aí eu já conheço o meu público e eu já sei que é dificuldade de mastigar, ou seja, ele vai comer um churrasco lá, não consegue comer a carne direito, dor de dente, que não consegue dormir, sensibilidade, que não deixa tomar nada gelado, mau hálito constante, mal com U, eu sempre erro isso aqui, mau hálito constante, tá? Então, esses são exemplos aqui do meu público, tá? Por exemplo, prótese que fica machucando, rosto inchado do nada, ou seja, o rosto inchou do nada, ele precisa resolver esse problema. Então, o meu público-alvo geralmente vai ter essas dificuldades, essas dores, esses problemas. Então, você vai ter que entender o teu público e definir isso. Lá no curso Dentista Formado, que é o curso que eu tenho que ensina tudo sobre marketing, inclusive outras coisas também que você precisa saber na odontologia para trabalhar como dentista, tem um módulo lá, um tópico, um capítulo que eu falo só sobre marketing, e tem uma aula que eu ensino você a fazer isso aqui usando o ChatGPT. O ChatGPT é meio que analisar o teu público e te ajudar a ter ideias aqui para a criação dos conteúdos em si, tá? Tem todo um prompt, um negócio que você precisa seguir certinho e eu entrego tudo lá. Eu não vou conseguir entregar tudo aqui agora porque é muita coisa, tá? E aí o que acontece? O quinto passo é quais são os maiores desejos desse público, ou seja, aonde que o seu público quer chegar, né?
Então, geralmente, os desejos, na maioria das vezes, eles vão ser o inverso das dores, mas podem variar também. Então, por exemplo, ele quer conseguir mastigar uma carne sem problemas. Ele quer conseguir tomar uma cerveja gelada. Entendeu? Então, são exemplos aqui que a gente pode ter. Outro exemplo, ele quer uma prótese que fique bem adaptada e que não machuque. Ele quer ter um hálito agradável e assim por diante, tá? Então você tem que entender esses pontos aqui e a partir disso são ideias para você vir construindo aí os teus conteúdos. Então, por exemplo, não vou falar isso agora não, senão vai confundir vocês. Vou deixar para falar aqui na criação de conteúdo. Até aqui, tudo bem com vocês? Deu para entender essa parte? Apolinária da Angola acompanhando aí. Brigadão. Michael, sou estudante de odonto, terceiro período. Trabalho com Instagram com dica de rotina, curiosidade. Mostro tudo dos meus conteúdos, ASB, de acadêmico, odonto. Faço tráfego orgânico, faço tráfego pago. Estou crescendo muito. É isso aí, Michael. Galera, então, bem entendido isso, vamos para a parte 3. Nível de consciência. É aqui que a maioria dos dentistas falham nas estratégias de marketing. Então, presta muita atenção aqui agora. Porque muito dentista faz merda aqui. E por isso não consegue paciente. E aí gera aquela bola de neve. A odontologia está saturada, que não sei o quê, piriri, pororó, blá, blá, todo aquele negócio. Vamos lá. O que acontece? Pensa comigo. Você vai em uma festa. Aí você tá lá na festa, você não conhece ninguém. Aí você viu uma menina lá bonita. Aí do nada você chega pra ela e fala assim: oi, vamos casar e ter 3 filhos? O que ela vai falar pra você? Ela vai te dar um fora, né? Então, ela não vai gostar dessa abordagem. Por quê? Você quis chegar já nos finalmente, né? E não é assim que a banda toca. Então, você precisa entender qual é o nível de consciência que aquela pessoa tá para aceitar o argumento ou a ideia que você quer entregar. E aí tem várias literaturas que mostram pra gente uma coisa chamada nível de consciência. E aí a gente tem 5 níveis de consciências aqui, tá? A gente vai ter 5 níveis de consciência e eu vou mostrar para vocês aqui agora para vocês entenderem. O primeiro nível de consciência é uma pessoa que ela é totalmente inconsciente do problema que ela tem. Então, ela é totalmente inconsciente do problema que ela tem. Por exemplo, ela direto agarra comida numa coroa total que ela fez e ela vai lá com fio dental, sofre para limpar e limpa. Mas para ela, aquilo ali não é um problema. Ela fez uma prótese e tal, para ela é assim. E aí vamos supor que eu, Bruno, vou lá e faço um vídeo no Instagram, no Facebook e aparece esse vídeo para ela. E nesse vídeo eu tô falando assim: na hora de passar fio dental num dente que você fez uma coroa total, fica agarrando alimento, o seu fio dental fica desfiando. E, cara, isso aí não tá certo, isso é um problema. Opa, então peraí, ela não sabia que era um problema, ela passou a ficar consciente do problema. Com uma única frase que eu fiz em um vídeo. E olha que eu nem terminei o vídeo ainda. Ou seja, com uma frase no vídeo, eu já consegui elevar a pessoa do nível 1 para o nível 2. O que é o nível 2? Agora ela já está consciente do problema, mas está inconsciente da solução. Ou seja, ela entendeu que ela tem um problema naquele dente, mas ela não faz ideia de como que resolve. E aí eu faço meu vídeo, continuando, por exemplo. Oi, eu sou o Dr. Bruno de Castro, eu trabalho com prótese fixa no meu consultório e atendo diversos casos de coroa total todos os dias. Beleza. E aí, uma coisa que eu prezo no meu consultório é a adaptação da coroa. Para você ter uma coroa total bem feita, ela precisa ser confundida com um dente, onde o fio dental tem que entrar como se fosse um dente normal, tá? A escovação tem que ser como se fosse um dente normal, a mastigação tem que ser como se fosse um dente normal. E para fazer isso, você precisa seguir o protocolo correto de prótese fixa.
Entendeu? Opa, agora ela já sabe que o tratamento de prótese fixa, de coroa total, é uma solução, é seguir o tratamento correto. Então agora ela está consciente do problema e consciente da solução. Mas agora ela ainda não sabe, mas ela está inconsciente de quem é a melhor pessoa para entregar, né, essa solução, por exemplo. Então, agora ela sabe que, pô, se um dentista segue o protocolo certinho lá, eu sei que meu dente vai ficar bom. Então, eu preciso procurar um dentista que é bom nisso. Então, ela ainda não está pensando em mim. Ou até já está, mas na cabeça dela, ela não está vendo eu como exclusiva solução. E a partir disso, você começa a fazer a chamadinha no teu vídeo. Aqui no meu consultório, eu priorizo a técnica do início ao fim para ficar com a melhor adaptação possível, piriri pororó. A gente usa os melhores materiais de moldagem, os melhores materiais de não sei o quê, os melhores negócios de cimentação, tudo para entregar o melhor resultado para você. Entendeu? Agora, o que acontece? Ela já vai cogitar o seguinte: caramba, eu tô com esse problema, esse doutor Bruno me mostrou que era um problema, me mostrou qual que é a solução, e ele tá falando para mim que ele tem os melhores equipamentos e produtos no consultório dele para entregar essa solução. Então, agora ela já tá o quê? Consciente do problema, da solução, né? E de quem procurar. Agora, galera, quando a pessoa tá aqui, aí sim é a etapa de eu fazer o nível 5, que é fazer o convite em si. Convidar essa pessoa, tá? Para uma consulta, por exemplo. Então, quando a pessoa está consciente do problema, consciente da solução e consciente que você é a melhor pessoa para resolver o problema dela, aí sim é a hora de você... Vamos marcar uma consulta? Vamos resolver essa situação? Entendeu? Me manda uma mensagem. Entendeu? Eu posso fazer tudo isso em um vídeo? Posso. Eu posso fragmentar isso aqui em vários vídeos? Posso. Por exemplo, eu posso fazer um vídeo onde eu elevo somente o nível da pessoa aqui, ó. Do nível 1 para o nível 2. Tá? Ou seja, perdão, eu vou atender só o nível 1 e o nível 2. Ou seja, eu vou pegar a pessoa que está no nível 1 e vou levá-la para o nível 2. E vou pegar a pessoa do nível 2 e vou jogá-la para o nível 3. Isso com um vídeo que eu vou postar que eu chamo de topo de funil. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês aqui. Você já sentiu aquele mau hálito recorrente na sua boca? Por mais que você escova o dente, não resolve? Isso é um problema. Entendeu? Aí pronto, já peguei o nível 1 e joguei para o nível 2, tá? Aí eu falo, eu sou o Dr. Bruno de Castro, piriri, pororó, pororó. E aí eu falo, a melhor forma de você resolver isso é a higienização assim assado e também os cuidados recorrentes com o dentista. Você quer saber como resolver esse e outros problemas para melhorar a sua saúde bucal? Começa a me seguir aqui no Instagram que eu trago dicas diárias para te ajudar. Pronto. O que eu fiz, professor? Eu não chamei ela para marcar consulta. Eu simplesmente falei para ela o quê? Cara, começa a me ver. Começa a me acompanhar. Aí essa pessoa começou a me seguir. Aí lá nos meus stories e outros dias ela foi acompanhando meu conteúdo. E aí eu fui lá, por exemplo, e fiz um outro conteúdo, né? Que eu cheguei para a pessoa e falei assim... ela já estava consciente do problema, consciente da solução, mas ela está inconsciente que eu sou a melhor pessoa. Então eu faço assim... chegou essa semana aqui no meu consultório o equipamento X, que ele é o melhor equipamento para fazer limpeza oral e tirar mau hálito, tirar tártaro, tirar biofilme, que é tudo isso que pode atrapalhar a sua saúde bucal, gerar mau hálito e gerar até cárie e outros problemas. Esse equipamento, ele, sei lá, ele é muito bom por causa disso, e a gente aplica ele aqui no consultório. Então, se você quer resolver esse problema que você tem, se você tem mau hálito, por exemplo, me manda uma mensagem para eu ver como que eu posso te ajudar. Então, nesse momento, eu tenho duas opções. A primeira é a que eu costumo fazer, que é o quê? Eu tenho um segundo tipo de vídeo que eu já comunico com a pessoa do 3, 4 e 5. Ou você pode fazer um vídeo que você comunica só com 3 e 4 e depois tu faz um post simples só convidando a pessoa para marcar uma consulta. Que seria o meio de funil seria aqui e o fundo de funil seria aqui. Tudo bem? Deu para entender isso aqui?
Tenho uma dúvida sobre o Instagram. Estou me formando. Qual a sua opinião que você vê? Eu crio o Instagram profissional do zero ou continuo com o meu? Sendo que eu já postava sobre no meu. Se você já tem uma interação legal no seu, Carol, mantém o seu. Sabe por quê? Hoje em dia, assim, você pegar um Instagram do zero e criar ali, você vai ter, primeiro que você vai ter 2 trabalhos, você vai ter que gerenciar 2 Instagrams, e assim, por experiência própria, não é fácil, tá? E segundo, que, pô, você já tem um público que te conhece ali, já te acompanha, já sabe que você tá fazendo faculdade, que tá doido pra marcar consulta com você, pelo menos alguns, pelo menos uns amigos, uns parentes, já tá esperando você formar pra marcar consulta. Esse é um público que ele já tá aqui, ó. Ele já tá aqui, ó. Entendeu? Então pra que você vai jogar esse cara fora? Entendeu? Mantém, na minha opinião, mantém. Bruno, qual que é o melhor momento de eu separar o meu Instagram pessoal do profissional? Depende. Se você não se importa de mostrar a tua vida pessoal no profissional, mantém um só. Porque isso até ajuda no engajamento, ajuda ali em aquecer aquele público. Agora, se você é uma pessoa mais privada, que não gosta de mostrar o teu pessoal, aí separa, tá? Mas assim, em função de qual que é melhor para ganhar mais paciente, menos paciente, não influencia, tá bom? Estamos aqui com 21% de pessoas formadas, em torno de 15 pessoas, né? Vamos lá então, galera. Show? Canais de comunicação. Vamos falar dos canais de comunicação. Até agora eu falei o quê, gente? Eu falei que eu tenho que definir o meu público-alvo. Em cima disso, eu tenho que entender o nível de consciência para criar o conteúdo. Mas eu preciso falar com essas pessoas de alguma forma, certo? Como que eu vou falar com essas 100 mil pessoas aqui que a gente viu aqui, por exemplo? Eu vou falar através dos meus canais de comunicação. E aqui que vai entrar, por exemplo, os canais de comunicação digitais e os convencionais, vamos chamar assim, convencionais. Os digitais são aqueles canais novos, que são, por exemplo, as redes sociais, né? Então você vai ter aqui o Instagram, você vai ter o Facebook, você vai ter o TikTok, você vai ter o YouTube, você tem o Google Meu Negócio, que muita gente não usa e é importantíssimo você ter. Você tem aqui o WhatsApp, que aí você pode trabalhar no WhatsApp, por exemplo, com grupos, né? Ou privado, né? Assim como no Instagram você pode trabalhar no feed, você pode trabalhar no stories, no story, você pode trabalhar no direct, tá? Enfim, o Facebook você pode trabalhar com feed, pode trabalhar com stories e pode trabalhar com uma ferramenta fortíssima, que são os grupos do Facebook, tá? O TikTok você vai trabalhar mais feed ali mesmo, tá? E o YouTube são vídeos mais longos. E aí vai depender muito da sua estratégia. Raramente você vai usar o YouTube assim para um negócio local, a não ser que seja a tua estratégia ele mesmo e tal. Vai depender muito, tá? Do que tu quer. O Google Meu Negócio, galera, ele já é uma... Por exemplo, ele é um posicionamento direto. A gente vai falar dele daqui a pouquinho aqui, tá bom? Já os convencionais, a gente vai ter aqui, por exemplo, cartão de visita, panfletos. Você vai ter, por exemplo, outdoor. Você vai fazer um outdoor lá na sua cidade. Você tem anúncio na rádio, por exemplo. Tá? Então, esses canais de comunicação aqui são muito importantes. Você tem o canal de indicação também, né? Que é o famoso boca a boca, né? Então, você não pode desprezar esses canais. Por que a maioria dos dentistas hoje não conseguem captar muito paciente? Porque acha que marketing hoje em dia é só isso aqui, ó. Acha que é só Instagram. Aí o cara se mata criando conteúdo só para uma das pontas de comunicação, sendo que ele tem o Facebook que ele não está usando, o TikTok, o Google Meu Negócio, o WhatsApp, ele não criou cartão de visita, ele não distribui panfleto, ele não tem um outdoor, rádio, indicação boca a boca. Então, tudo isso aqui, tá? São pontos, tá? O Vitor citou ali os threads e o Telegram também. Você tem essas opções também, Vitor, mas eu acredito que o threads e o Telegram, assim como o LinkedIn, para a odontologia, para captar paciente, não são redes sociais tão boas, assim como o Pinterest, né?
Então, assim, eu citei as mais utilizadas, que mais trazem conversão de fato, tá? Então, só para vocês entenderem. Mas, assim, existe uma penca de redes sociais aí, você pode ver se aquela tá fazendo mais sentido para você, se tá trazendo paciente para você, utiliza ela, tá? Olha só que interessante. Bruno, então eu vou precisar criar um conteúdo para cada rede dessa? Sim e não. Por quê? O mesmo Reels que às vezes tu postou no Instagram, tu pode postar no Facebook, tu pode postar no TikTok, tu pode postar no YouTube, tu pode mandar para as pessoas no grupo do WhatsApp. O mesmo vídeo. Você só vai mudar o canal de comunicação, mas a mensagem é a mesma. Isso é a primeira coisa que a galera não entende, tá? E aí, em cima disso, galera, você precisa trabalhar, tá? Você precisa trabalhar, não tem jeito, tá bom? E aí, vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Deixa eu abrir aqui o meu Facebook para mostrar um negócio para vocês. Cadê? Ó, Dr. Bruno de Castro. Se eu for pegar o meu perfil, inclusive eu tenho que crescer esse perfil no Facebook, né? Mas se eu for pegar meu perfil do consultório lá no Facebook, eu tenho 9 curtidas e 45 seguidores. Então é bem pouco, bem pouco. Se eu for esperar que minha página do Facebook converta de fato, né? Eu vou ficar chupando o dedo. Agora, como eu já sei desse meu nível da página do Facebook, que ainda não está tão grande, o que eu costumo fazer? Vou cantar uma dica para vocês aqui que poucas pessoas te ensinam isso daqui. Deixa eu só carregar aqui. Enquanto isso, deixa eu abrir o Instagram também, que eu vou mostrar o Instagram também para vocês. Aqui, abriu. Agora eu vou nos grupos. Opa, grupos. Pronto. Aí eu entrei no grupo aqui e eu vim aqui, por exemplo, no grupo Bom Dia Resende. É um grupo aqui da minha cidade. Ó, a minha cidade, para vocês terem uma ideia, ela tem 130 mil habitantes. Desses 130 mil, 110 mil pessoas estão nesse grupo. Então, se eu pegar aquele Reels que eu criei, que eu postei na minha página do Facebook, que tem, sei lá, 50 seguidores, que postei no meu Instagram, que tem 2.700 pessoas seguindo, cara, se eu pegar e postar aqui, eu vou ter um alcance de 110 mil pessoas. De forma gratuita. Você tem noção disso? Então, dica de amigo. Você está começando agora, não tem dinheiro para gastar com tráfego pago? Começa a divulgar os seus posts, os seus conteúdos nos grupos da sua cidade. Tá? Entra no grupo lá e vai postando. Tá bom? Beleza? Então, aqui eu já consegui alcançar mais pessoas. O TikTok eu não tenho TikTok para o consultório, não acho que faz sentido para mim, o YouTube também não. Agora, o Google Meu Negócio eu tenho. Então, por exemplo, se a pessoa pesquisa o meu nome no Google, ela vai encontrar aqui o Google Meu Negócio, que é o quê? É tipo um perfil no Google, onde eu tenho ali o endereço, o meu telefone de contato, horário de atendimento, serviços que eu presto, algumas fotos ali do ambiente e as avaliações dos meus pacientes, tá? Eu sou 5 estrelas. Então é aqui que a pessoa vai olhar e vai escolher o dentista. E, mano, eu vou falar pra você, de todas as redes que eu utilizo, essa daqui é que mais traz paciente para mim. Por incrível que pareça. Tá? Bruno, como que eu crio uma conta no Google Meu Negócio? É super simples. Tu vai logar na tua conta do Gmail, tu vai vir aqui nesses quadradinhos aqui, e tu vai vir aqui, ó, em gerenciar perfil de empresa. A partir do momento que você entrou aqui, tu clica aqui, adicionar uma nova empresa, e pronto, tu vai colocar o nome, tudo direitinho, criar como se fosse um perfil mesmo. Tá? É super simples. Tá? E quanto mais avaliação você recebe, ou seja, se atender um paciente, pede para ele avaliar, e vai avaliando, quanto mais avaliação você recebe, mais ranqueado você fica, e a chance de você aparecer em primeiro lugar na pesquisa, quando a pessoa pesquisar, por exemplo, dentista em Resende, é alta, tá? Mas óbvio que você pode usar tráfego pago para potencializar isso também. Cartões de visita, panfletos, outdoor. Hoje eu estou utilizando muito aqui cartão de visita e indicação. Mas eu estou só esperando a obra do consultório terminar para eu fazer esses outros 3 aqui, tá? Então, assim, o WhatsApp também eu utilizo muito. Eu converso muito com meus ex-pacientes, com os pacientes atuais. Eu sempre mantenho ali uma conectividade para manter eles ali sempre por perto, tá? Então, isso é muito importante. Um paciente que você capta, galera, que você consegue fechar tratamento com ele,
você tem quase que casar com esse paciente, tá? Esse paciente, você vai ter que acompanhar ele muito tempo, tá? Por quê? É muito difícil, às vezes, você conquistar um paciente. Se você conquistou, cara, você tem que manter esse paciente para sempre. Porque quanto mais você tem um paciente mantido ali, menos pessoas novas você precisa captar. Você entendeu? Então facilita a tua vida. Beleza? Entendido até aqui? Dúvidas? Fala para mim, vocês já pararam para pensar nisso daqui quando a gente falava de marketing para odontologia? Ou é a primeira vez para vocês marketing na odontologia era só criar um perfil no Instagram? Fala aí para mim. Tem uma frase que a gente que trabalha com marketing, a gente fala, que é o seguinte: se o Instagram, por exemplo, caísse hoje e, sei lá, ele fosse excluído, o Mark Zuckerberg cansou, excluiu o Instagram, a tua empresa ainda ia existir ou ela ia morrer? É essa que é a importância de você diversificar os seus canais de comunicação. Porque você, imagina, o Instagram vive caindo. Aí vamos supor que você foi lá, fez um post maravilhoso, pô, top, todo estruturado, aí você posta hoje em específico o Instagram cai. Putz, você jogou todo aquele trabalho fora, né? Então você tem que pensar nisso, tá? Então nunca coloque todas as suas fichas em uma cesta só, tá? Toma muito cuidado com isso. Linha editorial, galera, vamos lá. A linha editorial, para a gente entender ela, eu preciso, vou explicar para vocês pensando como se a gente fosse um canal de televisão. Então, por exemplo, o seu perfil na rede social é semelhante a um canal de televisão. E o que um canal de televisão tem? Ele tem programas, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui da Globo. Faz anos que eu não assisto, mas vamos dar um exemplo aqui que ela é uma das mais famosas, né? A Globo, ela geralmente vai ter jornais, vai ter um jornal ali, né? Ela tem novela, né? Ela tem ali, sei lá, talk show, né? Ela tem uns talk shows ali, por exemplo, Encontro com Fátima Bernardes e tal. Tem programa de culinária, tem filmes, né? Então, assim, tem pessoas que só assistem, por exemplo, a Globo por causa dos filmes. Tem outras pessoas que só assistem a Globo por causa de novela. Tem outras pessoas que só assistem aquele canal por causa do jornal. Ou outros por causa do talk show. E assim por diante, tá? Então, da mesma forma que a rede de televisão, o canal de televisão se organiza em programas, você vai ter que se organizar em tipos de conteúdos, tá? Então, por exemplo, você vai, óbvio que assim no início é muito difícil você definir isso aqui e já ter uma estrutura pronta. Geralmente você vai começar com um tipo de conteúdo só e a partir disso você vai criando outros, tá? Então, vou dar um exemplo lá do Dentista de Sucesso. Vou abrir meu perfil aqui no Dentista de Sucesso. Ó, Dentista de Sucesso, tá? Eu tenho conteúdos aqui, ó, restauração classe 4, isolamento, que são conteúdos práticos. Então, por exemplo, eu tenho aqui conteúdos que são tutoriais práticos. Ou seja, toda semana eu estou trazendo esses conteúdos e tem pessoas que só me seguem por causa desses tutoriais práticos. Agora, eu tenho outros conteúdos aqui também que são contando ali, por exemplo, do meu pensamento, da minha visão de mindset e tal, assim, sobre a odontologia. Tipo assim, dicas mesmo de formado. Então, como é que eu posso até nomear isso aqui, né? Eu posso trazer aqui dicas profissionais, por exemplo. Tá? Então, soft skills, né? Soft skills, que seria isso daqui. Então, eu tenho conteúdos que eu trago só soft skills ali e tudo mais. Eu tenho conteúdos aqui também que são de confronto. Por exemplo, cadê um conteúdo de confronto aqui? Nossa, faz tempo que eu não tenho um conteúdo de confronto. Aqui, ó, essas frases, por exemplo. Essas frases são conteúdo de confronto. Estude, mas estude muito. Reclamar não muda sua vida. Ter conhecimento, sim. Olha esse conteúdo. É um post simples, cara. É um post simples. Se você for ver aqui, ele deu mais de 40 mil curtidas. Se eu não me engano, esse post aqui deu 500 mil de alcance, alguma coisa assim. Não rodei tráfego pago nele, tá? Só para você entender. Beleza. Entendido isso,
Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um conteúdo de confronto, onde eu trago toda semana. Então, outra coisa que eu posso ter ali também, eu posso ter um conteúdo de resumo rápido, que eu tenho aqui de fato também. Então, por exemplo, resumo rápido, olha só. Resumo de inlay, onlay, overlay, o que que é. Então, eu tenho conteúdos também de responder caixinha de perguntas, tá? Então, respondendo dúvidas. Então, responder dúvidas. Então, só aqui eu já tenho formatos de como eu posso trazer aquele conteúdo, tá? Eu já tenho 5 formatos aqui, né? Então, beleza, Bruno, você falou isso e tudo, mas traz ali para odontologia que eu vou utilizar para paciente. O que que eu posso ter de ideia para criar conteúdo para paciente? É simples. Primeira coisa, você pode falar, por exemplo, aqui de como são feitos os procedimentos. Você pode fazer um tipo de conteúdo falando dos seus diferenciais do seu consultório. Ou seja, toda semana você faz um vídeo no seu consultório mostrando lá o que, que tem de novo e tudo mais, os equipamentos. Você pode fazer conteúdos aqui de fato respondendo dúvidas mais comuns, né? Ou, por exemplo, quebrando mitos que a galera tem, que os pacientes têm geralmente, né? Você pode trazer conteúdos aqui, por exemplo, frases que você mais escuta. Então, por exemplo, nossa, seus dentes estão encavalados, hein? Nossa, seu sorriso é muito amarelo. E a partir disso você faz gancho para você começar a puxar ali um assunto específico. Então, olha só como é que você já tem várias ideias aqui, né? Você pode ter o famoso antes e depois, né? Você pode ter aqui feedbacks de pacientes, ou seja, o paciente te respondeu falando, caramba, gostei muito do seu atendimento, tururi, pororó, tu posta lá, você entendeu? Então, assim, olha só, são tipos de conteúdo, assim como programas, tá? Que um canal de televisão tem. Então, a partir disso, você vai definir ali. O ideal é que você tenha pelo menos 2 no início. Defina 2. E aqui eu já dei um exemplo de 6 aqui para vocês, né? Então, definiu isso, você já vai ter um norte por onde começar. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Vamos lá. Michael falou, começa cedo no Instagram como estudante, é ótimo porque já cria audiência, as pessoas acompanham a sua trajetória. Exatamente. No meu, geralmente são dicas, atendimentos e antes e depois do tratamento. Boa, Vitor. Rafaela falou, estou no 3º período. Quando e como você acha que devo começar a criar conteúdos? Rafaela, eu te recomendaria começar a criar no último ano da faculdade. Por quê? Essa opinião é controversa com o que muitas pessoas falam. Mas por quê? Primeiro, criar conteúdo na rede social cansa. Tá? Sendo sincero com vocês, é cansativo. E você ter um trabalho desse desgranhento para não ganhar R$1, cara, é triste. Tá? É triste. Então, o que acontece? Vamos supor que se você tá lá, por exemplo, no 3º período, aí tu começa a criar conteúdo, você tem todo um trabalho de criação de conteúdo, edição, piriri, pororó, e você não tá ganhando R$1 com isso. Aí você chega no 10º período, você já tá de saco cheio, cara. Você vai, pô, nossa, não aguento mais, não sei o quê. Agora, se você começa, por exemplo, no último ano, no penúltimo ano, que principalmente você tá ali na clínica e tudo mais, você já tem algo a mais para mostrar também, você já tem um tempo muito bom de treinamento, porque você vai precisar praticar, você não vai começar fazendo tudo certo. Então você tem um ano ali de treinamento, que é suficiente para você aprender a lidar com as redes sociais, entendeu? E a partir daquele momento você vai levando um ano para criar uma demanda. Você vai criando uma demanda. Na hora que você emitiu o seu CRO, arrumou um lugar para atender. Gente, comecei a atender, quem quiser marcar, marca comigo. Pronto, aquela demanda que tu criou, pum, você vai e consegue agendar. Entendeu? É como se fosse um lançamento que a galera faz aí no digital. Beleza? Mas, óbvio, isso é uma opinião minha. Tem pessoas aí que divergem disso, falam que você tem que começar a partir do 1º período e tudo mais. Eu falo por experiência própria de quem trabalha com isso desde 2019. E, assim, não é puxando sardinha para mim, falando que eu sou bom e tal. Mas eu trabalho com marketing digital antes de muitas pessoas da odontologia trabalharem. Então, assim, eu tenho a casca ruída, filho, do marketing, tá? Então eu consigo entregar para vocês realmente aquilo que os sinais e sintomas aí que isso traz, tá? O João falou ali, ó. Tô no 8º período.
Eu posso ir postando meus atendimentos e casos clínicos? Já tem um pessoal que me conhece querendo ser atendido. João, você pode postar, porém, você tem que ter um termo de consentimento, tá? Principalmente se você é estudante. Isso é muito mais arriscado. O que eu te recomendaria? Evita ao máximo expor o paciente. Então, você quer postar uma foto de antes e depois de um dente, de um sorriso, de um clareamento? Posta. Mas corta tudo, mostra só a boca e pede o paciente assinar um termo, tá? A Jennifer falou que ela posta mini vlogs e realmente é um pouco cansativo, muitas vezes não faço. Eu acho que fica algo repetitivo. Exatamente, entendeu? Então, assim, acaba que você tem um desgaste muito grande que não está te gerando um retorno. Agora, por exemplo, tem a Thaís Azevedo, que é a Thaís estudando odonto, ela começou a postar desde o primeiro período. Ela ter postado desde o primeiro período abriu portas para ela conseguir muitos patrocínios na área da odontologia. Então, hoje ela é patrocinada pela Dental Kremer, pela Vosson, pela Orais, então ela ganha dinheiro para isso, ela ganha produtos, equipamentos, jaleco, ela ganha muita coisa, tá? Então isso, se você tem essa visão, faz muito sentido, tá? Eu sou patrocinado lá pela Dental Kremer e sou patrocinado que é a Dental Creme e o Simples Dental, né, que são basicamente a mesma parceria. E sou patrocinado também, assim, não patrocinado diretamente, mas eu tenho uma parceria com a Unigloves e com a Vosson, tá? Mas, assim, uma fixa mesmo, o maior patrocínio que eu tenho ali fixo, de criação de conteúdo e tudo mais, é com Simples Dental. Por que, Bruno, que você não tem tanto patrocínio? Cara, porque eu acredito que quanto mais patrocínio você tem, mais preso você fica a publicações, né, publicidade e tudo mais, e menos você consegue publicar aquilo que realmente é seu, o que você quer falar, sabe? Então você tem que tomar cuidado com a quantidade de patrocínio que você tem também, tá? Beleza? Daniele falou que tá no 10º período e ainda tem vergonha de postar. A gente vai falar agora de criação de conteúdo. Eu vou dar algumas dicas para você, Daniele, que pode te servir. Beleza? Então vamos criar conteúdos, galera. Vamos lá. Como que eu crio um conteúdo? Ô Bruno, quais são as etapas de uma criação de conteúdo? Primeira etapa de criação de conteúdo: a ideia, tá? Ou o tema, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero falar, eu fui lá no meu público-alvo e eu vi que eu quero falar sobre sensibilidade dentária que não deixa tomar nada gelado. Então esse é o meu tema. Vou pegar. Vou colocar aqui, ó. Esse é o meu tema. Pronto. Essa é a minha primeira etapa que eu defini. É a ideia. Qual que é o segundo ponto? Definir o meu objetivo. Tá? Qual que é o objetivo que eu quero fazer com esse post? Que a gente vai chamar da CTA, é a Call to Action, é uma chamada para ação. E aí eu tenho diferentes objetivos. Por exemplo, eu tenho como convidar a pessoa para seguir, tenho como convidar a pessoa para comentar, para compartilhar, né? Para me mandar uma mensagem ou clicar no botão, enfim. Qual que é o objetivo daquele conteúdo, né? Então, é isso. A partir disso, eu vou construir a copy. Tá? Então, a terceira etapa é construir a copyright, né? A copy, vou colocar a copy. Que é o quê? É simplesmente escrever, né? Escrever, vou colocar assim, ó, entre parênteses. Escrever o conteúdo em si. E aqui, quem se deu bem no Enem vai conseguir fazer isso aqui de letra. Quem era bom escritor de redação vai se dar muito bem aqui, tá? Existem várias técnicas para a gente criar isso daqui. Eu vou passar para vocês a mais comum, tá? Mas existem várias técnicas, várias, tá? Eu vou passar a mais comum e a que mais funciona. Depois vocês começam a pesquisar sobre técnicas de construção de copy, tá? Existem diversas, tá? A técnica mais comum é aonde você vai dividir o teu conteúdo em 3 partes, tá? Você vai ter o gancho, você vai ter o desenvolvimento e você vai ter a CTA, que é a chamada para ação. O gancho, ele é a etapa do conteúdo que serve para prender a atenção da pessoa que viu, tá? Então, por exemplo,
Eu quero falar sobre sensibilidade que não deixa tomar nada gelado. Vamos supor que eu começo um vídeo meu, ou um carrossel, ou eu tenho um post único lá que tem uma frasezinha escrito assim. Seu dente dói toda vez que toma algo gelado e você não aguenta mais? Pronto. Entendeu? Isso aqui já vai prender a atenção. Bruno, vai prender a atenção de todo mundo? Daquelas 100 mil pessoas lá que a gente falou do público-alvo? Não. Vai prender a atenção da pessoa certa, da pessoa que sofre com esse problema aqui. Tá? Beleza? Com esse problema aqui. Beleza. Agora, o que acontece? Vocês vão entender. Bom, vamos supor que eu comecei esse conteúdo, eu quero falar sobre sensibilidade, e o meu objetivo aqui é fazer a pessoa me mandar uma mensagem. Esse é o meu objetivo que eu defini aqui. Tá? Então, o objetivo aqui que eu quero é mandar uma mensagem. Agora, como que eu consigo unir esse gancho com a frase me manda uma mensagem? Então, vamos colocar já uma frase escrita aqui, ó. Você está com os dentes sensíveis desse jeito? Me manda uma mensagem para eu ver como posso te ajudar. Então, essa é a minha CTA. Então, como que eu posso fazer essa frase se conectar com essa de uma forma fluida, né? Você vai ter que escrever um desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento aqui ele vai ser o seguinte. Eu tenho que desenvolver essa ideia para fazer com que aquilo ali se conecte. Então, por exemplo, seu dente dói toda vez que você toma algo gelado e você não aguenta mais, aí eu posso fazer um merchanzinho meu. Oi, eu sou o Dr. Bruno de Castro. Então, oi, eu sou o Dr. Fulano de Tal e especialista em X, né? Aí você pode falar, por exemplo, assim, toda vez que temos uma dor, isso serve como um sinalizador do nosso corpo que tem algo errado. Aí você continua. Dores, sensibilidades nos dentes podem ser causadas por diversos motivos. Aí, por exemplo, cárie, restaurações mal adaptadas. Agora mal é com L, tá vendo? Eu sempre confundo essa merda. Adaptadas. Clareamento. Escovação com pastas abrasivas. Entre outros. Aí você termina. Você está com os dentes sensíveis desse jeito? Me manda uma mensagem para eu ver como é que eu posso te ajudar. Então você percebe que eu conectei o gancho com a CTA. Beleza. Então aqui eu escrevi a copy. Show? Legal? Bacana? Conseguiram entender? Agora a parte 4 é definir o formato de postagem. Ou seja, o formato de postagem, ele pode ser aqui, ele pode ser, por exemplo, um vídeo, né? Ou ele pode ser um carrossel, ou ele pode ser um post estático, né? Ou seja, uma foto sua, uma foto de um dente, sei lá, que traga a sensação de sensibilidade. E aí você descreve tudo isso na legenda. Ou pode ser, por exemplo, uma sequência de story. Ou pode ser um anúncio pago. Então, assim, você vai definir o formato dessa postagem. Beleza? Definir o formato dessa postagem, aí sim eu vou para a criação do conteúdo. Que aí, se for um vídeo, eu vou gravar, editar. Se for um carrossel, eu vou escrever toda aquela cópia ali separadinha nos carrosséis, eu vou fazer todo o design e tudo mais. Se for um post estático, eu vou escolher uma foto para colocar ali que chama atenção e escrever isso aqui na legenda. Se for uma sequência de stories, enfim, eu vou definir ali como que eu vou falar esses stories, entendeu? E aí eu crio esse conteúdo, tá? E a criação aqui vai ser, por exemplo... vocês entenderam, não preciso detalhar isso. Depois da criação, você vai vir para programar a postagem. E aí, para programar a postagem, você pode utilizar a ferramenta
do business.facebook.com, que aí você consegue programar no Facebook e no Instagram. Você não precisa entrar na hora que você vai postar, você pode programar a data e hora e pronto, tá? E aí, vamos supor que eu programei a postagem lá, né, para o dia X, Y, tá? Então, geralmente você vai pesquisar aqui horários onde sua audiência está mais ativa. Se bem que hoje em dia isso não influencia tanto mais, tá? Não influencia tanto mais. Mas enfim, você pode vir aqui, por exemplo, aqui, ó, no público, no Meta Business e ver tendência, períodos mais ativos da minha audiência. Ah lá, é 3 horas da tarde, meio-dia, 3 horas da tarde. Então, se eu postar nesse horário, geralmente eu vou ter um resultado melhor, tá? Já no Instagram, é meio-dia, depois 6 horas, entendeu? Então, eu tenho essa variação aí, tá? Aí, o que que acontece? Vamos lá. Depois disso, eu vou analisar. Outra coisa que você tem que pensar na programação da postagem são 3 pontos aqui. Você vai programar o conteúdo, você vai ter que escrever a legenda e adicionar hashtags, tá? Vamos lá, vou ensinar vocês isso. O conteúdo vocês já viram como é que cria, como é que faz e tudo mais. Beleza. Escrever a legenda. Bom, geralmente a legenda, o que que eu faço? Eu pego e a própria copy daquele conteúdo eu escrevo. Então, por exemplo, vamos pegar esse vídeo aqui. Ah lá, a própria cópia, eu fiz um resuminho do que eu falei no vídeo e a CTA que eu fiz no vídeo. Pronto, postei ali, tá? E as hashtags, eu coloquei as hashtags das cidades próximas da minha região. Então, Resende RJ, Penedo, Barra Mansa, Porto Real, Dentes, Dentista, enfim. Você não vai lotar de hashtags, você vai colocar hashtags que fazem sentido, que você considera assim. Se a pessoa pesquisar aquele termo naquela rede social, o meu vídeo vai aparecer para ela. Então, faz sentido aparecer? Por exemplo, se eu colocar aqui odontodicas, uma pessoa que pesquisa odontodicas no Instagram não é uma pessoa que vai virar um paciente meu. Entendeu? Agora, uma pessoa que pesquisa assim, Resende, RJ, é uma pessoa que está na minha cidade e geralmente, às vezes, posso converter ela. Tá? As hashtags não precisam ser necessariamente algo do vídeo? Pode ser, tá? Pode ser. Por exemplo, dor de dente. Eu tô fazendo um vídeo que eu tô falando sobre dor de dente. Eu posso colocar uma hashtag lá, dor de dente. Pode ser também, tá? Carrossel, Bruno, é isso daqui, ó. É uma sequência de fotos no Instagram. Uma do lado da outra. Outra coisa, gente. Esquece esse negócio de carrossel bem elaborado. Aqueles carrossel cheios dos frufru, que não sei o quê. Isso já não funciona mais, tá? Não funciona mais. Estou procurando um exemplo aqui, mas eu acho que eu não vou achar. Então, o que que acontece? Carrossel hoje em dia, galera, é isso aqui, ó. É foto real. Olha o meu antes e depois aqui desse caso. Tá? Não ficou lá essas coisas, essa segunda foto, mas ficou bom, tá? Olha esse carrossel que eu fiz, um fundo branco. Ah, não, esse aqui é um post. Esse aqui que é o carrossel, fundo branco. Simples de fazer. Você tem que entender que a criação de conteúdo, ela é desgastante. Então, você tem que fazer o simples que funciona. Quando você tiver dinheiro para pagar alguém para fazer, aí sim você cobra um negócio mais elaborado. Mas, cara, você tem que pensar que você vai estar atendendo, você tem que gerir pacientes, você tem que comprar negócio de consultório, você tem que criar conteúdo. Então, você tem que ser... O que manda aqui nas criações de conteúdos é você ser constante, tá? E como que você faz para ser constante? Aquilo tem que ser fácil de ser feito, tá? Então, se você segue isso daqui, ó, separa uma vez da sua semana e faz isso daqui, se você criar 5 posts por semana, já tá ótimo, tá? Beleza, fiz tudo isso, agora a gente chega na última etapa, que é análise e otimização. Dúvidas até aqui? De boa? Análise e otimização. Vamos lá, galera. Depois que eu postei isso, nossa, Bruno, se eu seguir essas dicas que você me deu, é certeza que vai dar certo? Não. Vai dar errado. Já vou falar para vocês, você vai fazer tudo isso que eu tô falando, vai dar errado. Tá? Vai dar errado.
Ou seja, você vai lá animado, nossa, vi a live do Bruno, eu vou fazer 7 conteúdos essa semana. Você vai lá, se mata, grava os 7 conteúdos, pá, você posta. Aí 7 dias depois, ou 14 dias depois, você vai olhar, desses 7 conteúdos, só um deu bom. O resto 6 deram ruim. Como que eu considero que um conteúdo deu bom ou deu ruim? Vão ser por métricas, e eu vou mostrar essas métricas para vocês. Aí você vai falar assim, nossa, o Bruno não sabe nada, eu fiz o que ele falou e deu errado. Mas vai dar errado mesmo. É assim que funciona, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse conteúdo que deu bom e você vai olhar para ele e vai falar, cara, o que eu fiz nesse conteúdo que ele deu certo e os outros não deram certo? E você vai começar a analisar, bom, esse aqui eu fiz vídeo, enquanto os outros eu só fiz foto. Pô, será que foi isso? Deixa eu testar então nessa semana, ao invés de eu fazer um vídeo só, eu vou fazer 3 vídeos e 2 fotos. E a gente vai testar. Aí na segunda semana eu fiz 7 conteúdos de novo, só que aí eu fiz 3 vídeos e 4 fotos. Aí eu fui lá e vi que 3 conteúdos deram bom. Deu bom. E 4 deram ruim. Opa, então significa que no meu Instagram funciona melhor vídeos. Então não está funcionando tanto foto. Então a partir de agora eu vou criar só vídeo. Você entendeu? Então isso que é o famoso otimizar o conteúdo. Tá? Então o que você tem que analisar? Primeiro, você não analisa métricas isoladas. Por exemplo, vamos lá. Eu fiz um conteúdo de topo de funil aonde ele teve um alcance, sei lá, de 100 mil pessoas. Não, vou colocar 10 mil. Alcançou 10 mil pessoas. Nossa, que top! Mas esse conteúdo de topo de funil, a chamada dele foi para me seguir. Foi um conteúdo que eu falei rápido ali e tal. Beleza. Agora, eu fiz um conteúdo fundo de funil que teve um alcance de 300 pessoas. E a chamada dele era gerar mensagem. Aí eu vou falar, nossa, esse conteúdo deu muito ruim. Deu só 300 de alcance e esse outro deu 10 mil. Então na próxima semana eu vou começar a criar mais conteúdos como esse. Não faz isso. Por quê? Senão você vai ter um Instagram cheio de conteúdo topo de funil que você só atrai atenção, mas você não converte ninguém em paciente. Que é o que muito dentista fez de errado no passado, que era criar vídeo de dancinha, ficar criando vídeo de meme loucamente no Instagram, né? Então não funciona, tá? Então o que você tem que entender? Como diria meu antigo professor Enéas de Química do ensino fundamental, você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. Então, eu não posso vir aqui comparar um conteúdo de topo de funil, que é o objetivo de me seguir, com o conteúdo fundo de funil, que o objetivo é gerar mensagem. Eu tenho que comparar o conteúdo conteúdo A, topo de funil, com conteúdo B, também topo de funil. E aí, vamos supor que esse B, topo de funil, ele deu 4 mil de alcance. E ele tinha o mesmo objetivo. Me seguir. Sabe? Só que o que acontece? Nossa, então eu vou parar de fazer o tipo de conteúdo B e vou fazer só o conteúdo A porque me deu muito alcance. Depende. Qual que é o seu objetivo? É alcance ou o seu objetivo é te seguir? Aí você analisou mais um pouquinho as métricas e você viu que esse conteúdo que deu 10 mil de alcance, ele te trouxe, sei lá, 10 seguidores. Já esse que te trouxe 4 mil de alcance, ele trouxe 40 seguidores. Opa, então aqui as coisas mudam de cenário. Por quê? Se o meu objetivo final é seguidores, eu vou começar a criar mais conteúdos como o B. Entendeu? E não como o A. Agora, se o meu objetivo é só ter alcance, não, eu quero ter alcance ali, então eu vou criar conteúdos mais como o A. Você entendeu? Agora, o fundo de funil. Vamos supor que eu criei um conteúdo C e um conteúdo D de fundo de funil. Mesma coisa. Esse conteúdo D, ele deu 1.000 de alcance. Nossa, ele foi muito bom, foi muito legal. Só que vamos supor que esse conteúdo C, ele gerou 3 mensagens para mim. No direct lá. Esse aqui gerou 0 mensagens. E aí? Qual que é o meu objetivo principal? Pô, meu objetivo principal é isso aqui, ó. Esse aqui que vai me trazer dinheiro. Então, eu vou criar mais conteúdos como o C. Eu posso até analisar o conteúdo D para ver o que aconteceu, porque às vezes aquele conteúdo ficou um pouco longo demais, ficou alguma coisa assim, não ficou tão clara a chamada para ação. Então, eu posso olhar isso, regravar ele
e otimizar aquilo que não ficou tão bom e testar novamente, tá? João falou, Bruno, show. Fluiu muita gente curiosa querendo agendar, cobrar uma consulta? Não, peraí, não entendi sua pergunta. Muita gente curiosa quer agendar. Cobram a primeira consulta? Ah, agora eu entendi. João, eu vou responder sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vou dar uma dica para vocês sobre isso. Então, entendido isso, a gente entendeu aqui como que a gente otimiza conteúdo e tudo mais. Beleza? Show? Top. Vamos lá então. Olha só que legal agora. Essa é a análise que a gente tem que fazer dos nossos conteúdos. Beleza? Show de bola. Essa é a análise que a gente tem que fazer dos nossos conteúdos. Mas e a análise geral do nosso negócio? Então a gente vai ter que ter uma análise geral do consultório. Qual que é essa análise geral do consultório? Essa é a última parte da aula, tá bom? Lembrando que se você aguentar ficar até mais um pouquinho, você vai receber todo esse resumo, tá? Você vai receber o certificado com carga horária e você vai receber um presente. Beleza? Galera, então vamos lá. Análise geral do consultório. A gente tem algumas métricas que a gente precisa analisar no consultório, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui tratamentos aprovados. Tratamentos aprovados. Eu tenho aqui consultas realizadas. Melhor. Novas consultas realizadas. Eu tenho consultas agendadas. Melhor. Novas consultas agendadas. Eu tenho novas mensagens no WhatsApp. Né? Aí eu tenho cliques no link e eu tenho alcance total, por exemplo. Aí eu vou dar um exemplo aqui das minhas métricas, tá? Das minhas métricas, tá? Por exemplo, para eu ter um plano de tratamento aprovado, ou seja, um paciente chegar lá e falar, Bruno, eu vou fechar com você e tal, eu tenho que ter em torno de 2 consultas realizadas de avaliação. Então, em tese, a minha conversão é 50%. Eu atendo a minha primeira consulta, a cada 2 pacientes, um fecha plano de tratamento comigo, o outro some. Tá? É normal isso, gente. É normal. Tá? Essas taxas vão cair. 50% está muito bom. Geralmente, essa taxa de conversão é de 30%. Tá? Então, vou colocar de 30% aqui. Para ter um plano de tratamento aprovado, eu preciso ter 3 novas consultas realizadas, ou seja, consultas de avaliação. A minha taxa de comparecimento lá no consultório é de 70%. Ou seja, para eu ter 3 consultas realizadas, 3 pacientes que compareceram, se 3 é 70%, deixa eu fazer o cálculo aqui, eu preciso ter em torno de 5 pacientes com consultas agendadas. Eu preciso ter 5 novas consultas agendadas. Para eu ter 5 novas consultas agendadas, eu preciso... Aí aqui, gente, isso aqui cai muito. Eu preciso ter 50 novas mensagens no WhatsApp. É uma conversão assim de 10% mesmo. E aqui entra no que o João falou. Isso aqui são os curiosos. E vai ter esses curiosos. Cara, você vai fazer um conteúdo que gera clique no link, que vai ter 50 mensagens no seu WhatsApp, só que dessas 50, só 5 vão agendar. Dessas 5, só 3 vão na consulta, e dessas 3, só 1 vão fechar tratamento. Mas calma, fica tranquilo. Fica tranquilo, vou te explicar tudo. Para eu ter essas mensagens aqui, geralmente eu preciso ter 100 cliques no link. Por quê? Às vezes a pessoa clica no link, abre o WhatsApp, mas não inicia a conversa. Tá? Então tem isso também. E geralmente a taxa de conversão de clique para o alcance total é de 1%. Então, para eu ter 100 cliques, eu preciso ter 10 mil de alcance. Tá? Então, por exemplo, um exemplo, né, raso aqui pra gente. A cada 10 mil de alcance que eu tenho nos meus posts, eu tenho um tratamento aprovado. Se eu fiz todo o trabalho certinho. Tá bom? Então, em resumo, é isso. Óbvio que eu posso usar o tráfego pago para impulsionar isso aqui? Posso. E eu vou dar um exemplo para vocês do que eu fiz essas últimas semanas. Eu rodei uma campanha de captação de mensagem, onde eu coloquei anúncios que fazem uma chamada para a pessoa clicar no botão e esse botão direciona ela para o meu WhatsApp e ela inicia uma conversa ali. Eu fiz essa campanha, eu gastei R$190. Eu vou arredondar para 200.
Esses 200, eu tive em torno de 40 mensagens iniciadas. Dessas 40 mensagens iniciadas, eu tive 4 agendamentos. 4 agendamentos. Desses 4 agendamentos, eu tive 2 comparecimentos. E desses 2 comparecimentos, até agora, um teve o plano de tratamento aprovado. Beleza? Nossa, Bruno, que merda, hein? Não, sabe por quê? Porque esse cara que teve o plano de tratamento aprovado, o plano dele foi de R$ 3.100. E aí? Gastei R$ 200, retornou 3.100. Valeu a pena? Teve curioso? Teve. Mas no final das contas, eu consegui lucrar. Então é isso que você tem que entender no marketing. Não acha que você vai receber 40 mensagens e você vai fazer 40 agendamentos e 40 pessoas vão aparecer no seu consultório e 40 vão fechar. Não é assim que funciona, tá? Aqui é a mesma forma de um funil. Em cada etapa tem um funil, se você for perceber. Aqui é o topo do funil, e aqui é o meio, e aqui é o fundo de funil. Aqui é o topo de funil, aqui é o meio, e aqui é o fundo de funil. Você entendeu? Então, é assim que funciona, tá? Beleza? Deu para entender isso aqui? E aí, com isso, galera, eu vi aqui que, por exemplo, o meu custo por aquisição de cliente, vamos supor que seja R$ 200, né? Então, pô, a cada R$ 200 que eu gasto, eu consigo um paciente. E esse paciente, ele vai me gerar ali R$ 2.000, por exemplo, R$ 1.000 que seja. Entendeu? Então, aí você vai ter outras métricas, né? Você vai ter que analisar o ticket médio, você tem o CAC, que é o custo por aquisição de cliente, você vai ter o ROI, o ROAS, né? Todas essas métricas são muito importantes aqui. Eu explico tudo isso lá no curso Dentista Formado, tá? Eu não vou explicar tudo agora aqui, porque é muita coisa para explicar numa aula só, tá bom? Então, galera, para finalizar a resposta da pergunta do João, devo ou não cobrar a primeira consulta? O que vocês acham? Devo cobrar a primeira consulta ou não? Fala aí no chat aí. Rogério falou depende. Por que depende, Rogério? Explica pra gente. Explica pra gente por que depende. O Bruno falou depende do modelo do negócio. Aqui em Angola se cobra sempre. O tipo de clínica, exatamente. Então, vamos falar do mundo ideal e vou falar de uma dica que eu vou dar para vocês. Lembrando que essa dica, né, vocês seguem se vocês quiserem, tá? É uma ideia, tá? Não tô obrigando ninguém a nada. Devo ou não cobrar a primeira consulta? Primeiro, que a gente tem que avaliar. Segundo o CFO, é obrigatório. Ou seja, eu não posso atender de graça, né? É obrigatório. Beleza. Top. Legal. Só que a gente tem que entender o seguinte também. Quando eu estou começando, quanto mais barreira eu coloco para o paciente fechar um plano de tratamento comigo, mais difícil eu vou ter planos de tratamentos fechados. Concorda? Então, por exemplo, se eu falo assim, não, paciente, para você marcar uma consulta comigo, você tem que ir à meia-noite na encruzilhada, levar uma galinha preta e que não sei o que, levar R$ 50 e não sei o que para conseguir agendar uma consulta. Então, assim, é muito difícil, é muita etapa para ele fazer, né? Então, ele não vai fazer. Então, da mesma forma, às vezes, por exemplo, você está começando agora, o paciente ele está cheio de objeção ali, está na dúvida se marca, se não marca. Aí você chega lá e fala para o paciente assim, cara, 50 conto, 100 conto, 150 conto a consulta. Aí que ele não vai marcar mesmo, entendeu? Por quê? Na odontologia, infelizmente, os dentistas acostumaram os pacientes a uma primeira consulta é a famosa olhadinha. E você tem que ter a sua primeira consulta, demonstrar para o paciente que não é só uma olhadinha. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira consulta no consultório é de 1 hora de duração. E a minha primeira consulta eu converso com o paciente, faço toda a anamnese, faço todo o exame físico, faço todos os exames radiográficos que eu preciso, solicito exame complementar se eu precisar, tá? Explico tudo para o paciente, monto o plano de tratamento para ele, falo sobre o preço e quais formas de pagamento. Tá? Então, assim, a minha primeira consulta, galera, o paciente ele vê valor na minha primeira consulta
E se eu falar que é R$ 50, ele fala, que isso, é só isso, tá de sacanagem. Hoje eu cobro R$ 100 a primeira consulta lá, tá? Então, ainda tá barato, tá? Mas o que que acontece? O que que eu, Bruno, faço? Eu faço o seguinte, eu cobro a primeira consulta e o paciente fica ciente disso. Ah, eu cobro R$ 100. Mas o que que eu costumo fazer para o paciente? Eu falo assim para ele, olha, se você fechar o tratamento hoje, aprovar o tratamento, eu abato a consulta. Ou seja, ele não paga esses R$ 100. Se ele for para casa pensar, aí eu cobro. Você entendeu? Então é assim que eu faço lá com os pacientes. Tá? Eu abato a consulta. Se ele for pensar, eu cobro. Entendeu? Então é isso que eu costumo fazer. E aí, você pode fazer a mesma coisa com os seus pacientes. Ou então você pode fazer uma outra coisa, que é uma dica que eu vou dar para vocês, mas é aquilo, vai contra o conselho, tá? Já vou dizer aqui para vocês, que é, no início, não cobrar a primeira consulta. Enquanto você não, assim, ter pelo menos ali uns 5 pacientes ali fixos. Tá? Para quê? Você diminuir o atrito, diminuir a resistência, tá? Então, é isso. Beleza? Tá? Então, assim, a partir do momento que você conseguiu ter 5 pacientes ali fixos, já está tratando, já ganhou um dinheirinho legal, aí você começa a cobrar. Aí, para você cobrar, saber quanto que você vai cobrar, você tem que fazer o cálculo, né? Precificação. Isso eu também explico lá no Dentista Formado. Beleza? Então, aqui, tudo bem? Deu para entender, tudo direitinho? Aí vocês devem estar se perguntando, Bruno, que raio é esse negócio de dentista formado que você está falando? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. O dentista formado é a solução para o problema de vocês, tá? O dentista formado é uma trilha de capítulos de aulas que eu tenho que te ensina tudo o que você precisa saber para se dar bem na odontologia depois de formado. Então eu te ensino a construir ali um caminho para onde você quer ir, qual que é o seu perfil. Depois eu te ensino os primeiros passos como dentista, como emitir toda a documentação que tu precisa, como conseguir o seu primeiro emprego, porque tem muita gente que só fica entregando currículo e não consegue emprego nenhum. Aqui eu explico por que isso acontece e como que você consegue solucionar. Eu te ensino a fazer toda a gestão de paciente, desde de documentação de anamnese, documentação de contrato, termos, tudo isso. Eu te ensino biossegurança, e aí a biossegurança que eu te ensino aqui é tanto a sua proteção quanto a do paciente, quanto a biossegurança que o consultório tem que seguir para a vigilância sanitária autorizar você a trabalhar nele, tá? Então isso aqui você não aprende na faculdade, tá? Então aqui tem. Tem o famoso marketing, que aí eu te explico tudo sobre marketing do início ao fim. O que a gente teve hoje é só a pontinha do iceberg nessa live. Eu te ensino gestão financeira, é que você vai aprender a precificar, você vai aprender a organizar as finanças do seu consultório para saber se você está tendo retorno ou não. E depois, se um dia você chegar num ponto de querer abrir um CNPJ, eu te ensino como que abre um CNPJ. Toda a documentação que você tem que juntar, quem que você tem que procurar, quanto que você paga de taxa, tá? Para você não cair naquilo que eu caí no início da minha carreira. Procurei um contador, ele fez um monte de coisa errada, eu paguei um monte de taxa desnecessária, e aí depois eu me ferrei, né? Sendo que não era nada daquilo que eu precisava fazer, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó. Você vai aprender sobre o perfil comportamental que você vai usar para converter paciente, definir seus objetivos, traçar seu caminho. Os primeiros passos como dentista, você vai aprender aqui, ó, como emitir o CRO, opções de atuação do dentista, buscar o primeiro emprego, emitir licença sanitária, desenvolvimento técnico, alguns detalhes e valores que você precisa ter de fato. Depois, gestão de paciente, você vai aprender aqui a organizar ali algumas tarefas, gestão de paciente, alguns softwares para te auxiliar, relação interpessoal, encaminhamento, receituário, etc. Depois você vai ter aqui o famoso marketing, daí tu vai aprender fundamentos, persona e público-alvo, canais de comunicação um por um, como construir passo a passo, nível de consciência do cliente de forma mais aprofundada, criação de conteúdo na prática mesmo, eu criando conteúdo e mostrando para vocês, cronograma de postagem, script de atendimento no WhatsApp, atendimento no consultório para você fechar a venda, análise métrica e tráfego pago. Depois você vai aprender gestão financeira,
Então você vai aprender o ABC da organização financeira, precificação do procedimento, planejamento financeiro e planejamento de aposentadoria como dentista e como emitir nota fiscal pela Receita Saúde, que é uma obrigatoriedade que a Receita Federal emitiu agora para 2025 para nós dentistas e outros da área da saúde. E formalização da sua empresa, você vai aprender aqui quando é o melhor momento para abrir um CNPJ, o que é natureza jurídica e regime tributário, contrato social e acordo de sócio, o que é prolabore e como definir, importância da contabilidade e advocacia, qual que é o processo de abertura de uma empresa, quais são os documentos que você tem que ter, tá? Então tudo isso tem aqui nesse curso, beleza? Inclusive, a gente vai começar uma etapa de mentoria com os alunos que estão lá essa semana que vem agora. Que eu vou, além de você assistir as aulas e aplicar, você vai ter o acompanhamento, tá? E aí, qual que é o presente que eu tenho para vocês? Esse curso, a gente está vendendo ele por R$ 2.000, só que não hoje. R$ 2.000, só que não hoje. Olha que presente legal para vocês. A gente vai dar um descontaço para vocês por causa do seguinte: 2 pontos. Primeiro, a gente quer trazer mais alunos, porque esse é um curso relativamente novo. A gente quer trazer mais alunos lá para dentro. E segundo, a gente quer... A gente sabe que, pô, você está começando agora na odontologia ali e tal, pô, você não vai ter R$ 2.000 para investir assim. Então, a gente quis baratear para ajudar o teu lado também, tá? Como que você vai aprender ali? Cara, você vai conseguir faturar bem no teu consultório, você rapidinho vai parar de atender em clínica para os outros e vai começar a abrir o seu, tá? Então, eu vou mandar esse site aqui para vocês, onde tem um vídeo que mostra tudo sobre a plataforma, tudo sobre o curso, tá? O que vai mudar na tua vida, ela por dentro aqui, tudo que você vai receber, todas as aulas que eu descrevi estão aqui, tá? E você vai investir somente R$ 59,94 para aproveitar essa oferta, tá? Essa oferta está ativa só esse final de semana, tá bom? Então, assim, de R$ 2.000, você vai gastar R$ 597 para você ter acesso a todo esse conteúdo e aprender ali tudo que você precisa aprender, tá? São 57 aulas organizadas, te ensinando a tudo que a faculdade não te ensina. Vai ter resumo ali em PDF, a gente está construindo. Tem suporte de dúvida e certificado de conclusão, né? Com 75 horas de carga horária. Beleza? Então, assim, tudo que tem aqui é o que eu aplico no consultório. É um curso que ele é rápido também, isso que é um ponto importante. Você não vai ficar um ano inteiro estudando ele. Se você seguir o cronograma lá, em 2 meses você acaba ele. Tá? Em 2 meses. A ideia dele realmente é ser rápido para você aprender a aplicar. Eu não quero que você fique anos estudando um negócio. Eu quero que você aprenda o que você precisa aprender e aplique. Tá bom? Beleza? Show? Beleza? Então, olha só. Tem essa oferta aqui para vocês. Beleza? A maioria das pessoas que estão na live são alunos do Academy, são estudantes. E tem como fazer uma oferta do Academy? Vou fazer um negócio legal para vocês aqui. Vou fazer um negócio legal. Os 10 primeiros que aproveitarem essa oferta aqui, os 10 primeiros vão ganhar de bônus 3 meses de acesso ao Academy completo, tá? Então, assim, além de você levar o curso Dentista Formado, você vai ter acesso a toda a plataforma do Academy Dentista de Sucesso por 3 meses. Que às vezes você precisa rever ali anestesia, cirurgia, endo e tal. Faz sentido para vocês? Pode ser? Essa oferta eu vou deixar disponível somente hoje e amanhã. Tá? Amanhã, meia-noite, acabou. Tá? Acabou essa oferta aí. E lembrando, os 3 meses para o Academy completo são só para os 10 primeiros. Passou os 10 primeiros, não tem mais. Tá bom? Eu vou mandar o link aqui para vocês. Pode ser? Eu vou mandar o link aqui no chat para vocês. No chat da live. E eu vou mandar também no grupo depois. Quem está lá no grupo. Então eu vou mandar aqui o link para você assinar o Dentista Formado e ganhar 3 meses bônus aí do Academy. Bruno, e o resumo, Bruno? Como é que eu faço para garantir esse resumo aí? Esse resumo, eu vou mandar o link aqui para vocês e vou mandar o link também para você emitir o certificado. Tá bom? Eu vou construir aqui o certificado enquanto vocês entram no site aí para conhecer. Vocês conseguiram entrar no link aí? Deu para abrir? A senha do formulário, hoje,
vai ser Instagram. Tá? Deixa eu explicar para vocês por que dessa senha. Para você emitir o formulário, o certificado, você tem que preencher esse formulário. Daí tu vai colocar seu nome completo, o seu e-mail, o seu CPF, se você for do Brasil. Se você for de fora do Brasil, você coloca o seu documento de identificação. Seu telefone de contato. O que você gostaria de aprender comigo, que eu ainda não te ensinei. Você vai selecionar a live de hoje e vai pedir uma senha. A senha é Instagram, tudo maiúsculo, sem acento, sem traço, sem ponto, sem nada. Então a senha é Instagram. Vou mandar o link do formulário aqui para vocês. Ó, link do formulário tá aqui. Pronto. Link do formulário tá aí. Beleza? E agora falta enviar para vocês o resumo. Deixa eu fazer aqui. A senha do certificado é Instagram. Beleza? E vou mandar o link do resumo aqui para vocês. Link do resumo. Pessoal, vocês vão ser muito bem-vindos lá no Dentista Formado, beleza? Espero vocês lá. Deixa eu fixar aqui o link aí do Dentista Formado para vocês entrarem, tá bom? Dúvidas sobre a aula de hoje? Para quem já é aluno do Academy, precisa pegar esse certificado? Pode pegar, Aline, tá? Porque te dá mais 5 horas, tá bom? Beleza? Mas lá no próprio certificado, lá no próprio Academy, você já tem os certificados dos próprios cursos, né? Então tem essa vantagem. Beleza, pessoal? Então vou encerrando a nossa live por aqui. Semana que vem a gente tem uma outra live. Deixa eu só lembrar aqui o tema da próxima live. Cadê? A gente tem uma live... Cadê? Marketing... orgânico, YouTube. Próxima live, como fazer um diagnóstico correto na odontologia. Tá bom? Esse vai ser o tema da nossa próxima live. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Espero vocês lá dentro do Dentista Formado. Semana que vem a gente vai começar uma mentoria, tá bom? Os 10 primeiros vão ter 3 meses de acesso ao Academy. Beleza? Valeu, fiquem com Deus e até lá.